Seja bem-vindo à Lily School. Hoje vamos falar de uma vez por todas as diferenças entre metas, indicadores e métricas e por que ela é importante para o seu negócio, para você criar uma rotina de melhoria contínua. Beleza? Bora lá! Olá, eu sou o Eric, consultor da Lily School e hoje vamos falar sobre metas, indicadores e métricas. Métricas também são chamadas de medidas, há uma diferença semântica, mas o que é importante falar aqui? Em nossas consultorias, nós percebemos que é importante a gente simplificar para as pessoas que estão ali aprendendo sobre isso e aplicando. Às vezes, quando a gente usa muitos detalhes, conceitos e teoria, as pessoas acabam não prestando muita atenção e quando ela não entende o que ela faz, ela não faz. Então, isso é importante para a gente também. Então, a gente vai chamar de metas, indicadores e métricas. Se você sentir alguma falta de algum ponto dentro desse conceito, a gente vai esclarecer para vocês aqui nos comentários. E se for necessário, a gente faz mais vídeos para vocês, beleza? E se você estiver gostando, quiser entender mais sobre esses metas, indicadores e métricas, se inscreva no canal, coloque seu comentário, seu like para ajudar cada vez mais a gente, beleza? Então, bora lá! Gente, seguinte, o que eu gosto de falar aqui dentro de dados, né? Porque meta, indicadores e métricas, eles são dados, né? Então, o primeiro ponto que eu gosto de tratar aqui é a importância deles, né? Então, eu peguei tanto o Peter Drucker, tanto o Edward Deming para falar sobre essas frases que são um pouco polêmicas, mas elas traduzem um pouco a importância de você medir as coisas. Então, o Drucker falou o quê? Se você não pode medir, você não pode gerenciar. O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se você não está medindo, se você não tem dados, se você não tem essas informações, você não está melhorando. Então, às vezes, você precisa tomar cuidado com isso, porque você pode até melhorar, mas vai chegar um certo ponto que você vai chegar num platô e não vai conseguir passar de nível, ok? E sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Então, estamos melhorando, estamos piorando. Isso, se você não tiver dados mostrando isso, quer dizer que está muito no mundo do achismo ainda. Então, é importante ter maturidade dentro do seu time, você como um profissional ou sendo gestor de um time ali, é importante você sempre medir através dos dados. Um exemplo que eu gosto de falar aqui é você está se desenvolvendo. Do ano passado para cá, o quanto você se desenvolveu? Você aprendeu quais ferramentas novas, quais habilidades novas, quantos cursos, quantos livros você leu e assim vai. Então, quando tem uma pessoa que entende a importância desse desenvolvimento contínuo, não tem como alguém pegar as férias inteiras e estudar pra caramba para passar essa pessoa, porque essa pessoa está sempre estudando um pouco porque ela entende a importância de medir os dados, beleza? Então vamos aqui para entender todas as ideias, ok? Eu vou mudar um pouquinho de lado aqui para não ocupar o espaço para vocês. Nós temos níveis hierárquicos aqui dentro de uma empresa, certo? Então, o que acontece? Nós temos o nível estratégico, que é a direção que está lá em cima, depois o tático, depois o operacional. Então, são vários níveis diferentes, né? E o que acontece? Se você procurar na internet, vai falar o seguinte, que o estratégico tem metas, o tático tem indicadores e o operacional tem métricas. E eu fiz uma pequena correção em relação a isso, porque não necessariamente é feito dessa forma. Eu vou mudar aqui só para vocês entenderem. Vai mudar aí para vocês esse metas, vai mudar aí, vocês vão ver agora. Então, eu vou mudar aqui para vocês, ó. Então, a minha dica aqui é: você sempre vai ter indicadores, não importa o nível, e você precisa ter metas para cada nível desse. E aí você vai sempre comparar o real com a meta, o real com a meta. Como assim o real? O que é isso, Eric? Se eu definir um indicador, por exemplo, receita, então eu faço lá 10 mil reais. Então a minha meta é 10 mil reais, ele é um indicador. E qual que é o realizado? Fiz 9 mil, por exemplo. Então eu preciso entender que o indicador é a receita. E aí o real e a meta, ele pega aquela realidade daquele indicador para ver como que está a saúde daquele número, ok? Então, até aqui, tudo bem? E aí, existem vários níveis para você conseguir
entender o valor maior. E aí, para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar aqui o que é um indicador. Vou voltar ali para o meu cantinho de sempre, tá? Então, o indicador é uma maneira de representar através de número sobre uma informação de desempenho. Como assim? Ele indica ali como que está a saúde daquele processo, o que está acontecendo, o que não está. E também ele pode ser chamado de KPI, que é o Key Performance Indicator, que é tipo o indicador de performance chave, o indicador principal ali de performance de determinado processo, beleza? E aí, o que acontece? Tem gente que acredita que o indicador precisa ter esse número aqui, ó, essa porcentagem, ó, 62,5. Mas às vezes eu não preciso. Eu posso criar um indicador baseado numa métrica, por exemplo, esse de receita aqui de 1 milhão. Então, eu gosto de colocar essas diferenças aqui porque depende da realidade do time. Então, pô, Eric, o indicador não pode ser uma métrica? Pode. Então, lembra que eu falei da questão da semântica? A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa engajar o nosso time e mostrando para eles que eles têm indicadores. Então, a minha área tem quais principais indicadores? Ela é responsável por quais indicadores para a gente, beleza? Então, acho que o primeiro ponto é entender que o indicador ele pode ser tanto uma métrica, quanto pode ser uma métrica dividida pela outra, ok? Então, aqui só para vocês entenderem, boas práticas. Eu tenho minha primeira métrica aqui, que pode ser chamada de medida também. Quantidade de entregas com atraso, 35. A quantidade total de entregas, 250. Então, se eu dividir um pelo outro, eu tenho que o meu número é de 14%. Então, essa porcentagem ajuda a gente a encontrar um índice, que é esse índice que está aqui embaixo, ó. Índice de entregas com atraso. E por que ele é importante? Porque independente do volume, se for 1000 entregas, eu entreguei 250, eu vou ter uma porcentagem. A porcentagem consegue evitar essas oscilações independente do número de entregas. Então, imagina se eu consigo fazer isso por pessoa. Eu consigo ver que pessoa está com um índice maior ou menor, para ver se ela está não está entregando com atraso. Então, a gente começa a entender qual indicador é importante. É bom 10%? É bom 5%? Se a pessoa estiver com 30%, quer dizer que ela está atrasando muito. Então, eu preciso tomar uma ação, preciso fazer um treinamento ali para aquela pessoa. Ok? Então, Eric, então vamos entender essa parte dos nomes. Essa parte aqui de cima, os 35 e os 250, são métricas, medidas. E essa aqui, o 14% é como se fosse o indicador. Eu uso um e o outro para chegar nesse indicador, que é o índice de entregas com atraso. Então, são vários nomes que temos dentro do mundo de gestão e que é importante a gente entender. Porque senão, a gente está falando aqui de Power BI no nosso canal, a gente não consegue fazer dashboards sem essa inteligência de negócio. Porque se não tiver essa inteligência de negócio, trazer as métricas mais importantes, colocar as metas, o meu time não vai ter a orientação e a clareza necessária, beleza? Então, eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, aqui, ó, 2 exemplos para vocês entenderem um pouco mais. Então, imagina o turnover. Eric, o que é turnover? Turnover é o índice de pessoas que saem dentro de uma equipe. Então, é um indicador geralmente de RH, geralmente tem o absenteísmo também. Então, o realizado foi 5%. A meta, 2%. Então, qual que é a diferença? Menos 3%. Então, a receita, na parte de baixo aqui, o realizado foi 1,2 milhões e a meta era 1 milhão. Então, ele ficou 0,2 milhões acima, que é equivalente a 200 mil reais, certo? Então, ficou verde. Então, dessa forma, eu consigo bater o olho, me orientar o que está bom e o que está ruim. Uma boa prática de gestão vamos focar no que está ruim, porque se eu ficar focando no que está verde, que está bom, eu não estou conseguindo melhorar os outros pontos dentro da minha operação, beleza? Então, basicamente, o turnover e a receita são indicadores, beleza? São indicadores. Aqui está a meta, certo? E aqui, esse indicador é baseado numa métrica e esse indicador é baseado em métrica dividido por métrica.
Então, você viu que ele é mais na prática. Vocês precisam colocar a mão na massa e pensar na realidade de vocês, da equipe de vocês. Porque isso, quando você coloca isso em execução, começa a ficar mais fácil, mais simples na cabeça de todos. Então, eu coloquei um exemplo diferente do outro aqui para ficar melhor na cabeça de vocês. O ideal, melhor dos mundos, é que não tenha indicadores que são métricas. Por exemplo, esse de receita. Mas não tem problema, você precisa ver o que é mais claro para o seu time. Se esse indicador traz mais clareza para o seu time, que ele traz mais resultado, você precisa colocar e pensar dessa forma, beleza? Então, vamos lá. E o que é meta? Então, é importante entender o que é meta também separado daquilo. A meta é um indicador. Então, como que eu crio um norte? Eu estou começando o meu ano agora. Como que eu crio metas mensais para o meu time? Então a gente precisa fazer isso, porque quem não tem meta é igual o Alice no País das Maravilhas. Ela chega para o gato e fala assim, qual que é o melhor caminho? Ele perguntou assim, aonde você quer chegar? Ela falou, não sei. Então qualquer caminho serve. Então é sempre bom falar sobre as metas, isso aqui é extremamente importante. E aí, ela precisa orientar você e sempre precisa ter números, precisa ser algo tangível. Então, reduzir os custos de desperdícios em 15% até dezembro deste ano. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um valor e eu tenho um prazo, ok? Então, isso aqui é uma meta. Então, qual que foi o meu valor anterior? Como que eu saio para diminuir 15% os meus custos? Então isso aqui já é um norte, já dá um norte para a gente conseguir construir as nossas metas, tá? E, pô, Eric, como que eu consigo construir metas de um jeito mais estruturado? Eu gosto muito dessa abordagem SMART, essa SMART que já é um acrônimo aí para siglas em inglês, para específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, certo? Então, como que eu preciso ser específico? Lembra que eu falei? Reduzir os custos de desperdícios. Então, pode ser desperdícios da área de logística da filial tal. Então, precisa ser muito específico. E precisa ser mensurável. Qual que é a medida? Lembra dos 15%? E precisa ser alcançável, precisa ser real. Então, é importante você ter um histórico e ver se aquele valor já foi atingido, se é possível, se tem alguma gordura a mais ali dentro disso, se ele é relevante. Pô, é importante eu ter essa meta? Ou eu vou ter um foco dentro de algo que não vai trazer um retorno para mim, se não vai ser tão importante assim, tá? E se ele é temporal. Se eu não colocar um prazo, a pessoa não vai ter esse sentimento de senso de urgência. O senso de urgência é importante para você construir essa visão de desempenho, de melhoria contínua, beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa dica bônus. Use essa abordagem SMART. Vou colocar o link para vocês para falar um pouco mais, que foi de onde eu peguei essa imagem do Friends Lab, para vocês também aprenderem um pouco mais sobre o assunto. E espero que eu consiga ajudar mais vocês. É só mandar no comentário se tiverem alguma dúvida. A gente faz mais vídeo, a gente consegue fazer live, a gente consegue responder no LinkedIn. É só mandar mensagem para nós. E se você quiser usar isso em seus dashboards, quiser agendar uma demonstração conosco, com nossos especialistas, eu vou colocar o link aqui embaixo para ver como que meta-indicadores eles aparecem dentro de painéis de dados no Power BI. Beleza? Muito obrigado. Se inscreva no canal aqui, ó, mande seu like, mande seu joinha e tamo junto. Valeu!